O bate-papo de hoje recebe dois dos idealizadores da Olimpíada de Ciências Humanas do Estado do Ceará, Oxe Ceará 2020, os professores Robson Campanerucci e o Zilfran Fontinelli. Sejam bem-vindos ao nosso canal e já aproveito para pedir para assinar o canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos e amigas. Zilfran, seja bem-vindo. Robson, seja bem-vindo. Eles que Obrigado, também são professor. colegas do IFCE e estão aí à frente desse processo em conjunto com vários outros professores, professoras, colegas técnicos, colegas da gestão, enfim, é um coletivo de pessoas que tiveram a ideia de fazer esse evento revolucionário, não só aqui no Ceará, mas também em todo o Brasil. Vamos começar então fazendo uma breve saudação aos nossos espectadores, já que a maioria deles são alunos do IFCE, são colegas servidores e servidoras. Robson. Bom dia a todos e todas, né? Como o professor Ivan disse, a todos da comunidade IFCE, mas a internet nos traz a todos do mundo. Muito obrigado pela audiência aí e obrigado, professor, pelo convite. E eu passo a palavra aí para o professor Zilfran. Obrigado, Robson, obrigado, Ivan, obrigado a todos vocês que seguem o canal. Quero começar realmente saudando o colega Ivan, né, parceiro aí de luta, parceiro de labuta na educação. Ivan, parabéns pelo canal, espaço muito legal, entrevistas sempre muito boas. E aproveitando esse espaço, né, também para saudar nossos colegas do IFCE, também nossos estudantes, e aproveitando esse espaço, essa audiência para divulgar para o Estado, para o Brasil, para o mundo, né, essas ideias e esse trabalho que a gente vem fazendo a partir da UFCE Ceará. Obrigado, queridos, e já vou direto ao ponto, tá? Há 15 dias eu recebi aqui o colega Diego Eloy, que também tem uma mobilização nessa área das Olimpíadas, no caso dele da matemática, a OBMEP, e tive o prazer de citar vocês. E fiquei tão feliz de, nesse momento, a gente estar possibilitando que as pessoas entendam o que é efetivamente a USH, tá? Existe uma tradição nacional já para Olimpíadas de Matemática e das áreas de exata, e Zilfran, junto com Robson e outros colegas, como falamos no início desse vídeo, tiveram a brilhante ideia de iniciar esse projeto em 2019 e agora, mesmo nesse contexto de pandemia, a OSH vai acontecer. E aí eu já passo a palavra para o nosso colega Zilfran falar o que significa OSH. Eu falei rapidamente na apresentação, mas eu queria que você dissesse o que é que essa sigla tão próxima da gente significa e qual é o objetivo dessa Olimpíada para nossos alunos e alunas. Pois é, Ivan, a OSH é um termo assim bem cearense, né, muito nordestino. Eu e o Robson tivemos também a oportunidade de trabalhar no Rio Grande do Norte, tinha muito esse OSH, né, esse oxente. E só que esse OSH da nossa Olimpíada, ele é um OSH diferente, porque ele é um OSH com CH, né, e normalmente o oxente é com X. Mas esse OSH é exatamente um trocadilho, né, relacionado com esse termo que é tão fortemente usado aqui no nosso estado, com a ideia de uma Olimpíada, o O, de Ciências Humanas, CH, do Estado. Então, esse OSH é a Olimpíada de Ciências Humanas do Estado, do Ceará, né, a ideia da OSH Ceará, ela surgiu exatamente como você falou, essa questão da Olimpíada Científica, da Olimpíada Cultural. Eu quero dizer, né, eu sempre deixo isso muito claro, que nós não somos os idealizadores, nós não inventamos a Olimpíada de Ciências Humanas, porque a nível de Brasil, nós temos duas grandes Olimpíadas na área de Ciências Humanas, que é a Olimpíada Nacional em História do Brasil, a ONHB, que já vai na sua 12ª edição. Temos também a Olimpíada do Conhecimento, né, na área da geografia, e também a nível internacional nós temos Olimpíadas em ciências humanas, em filosofia, em diversos países da América Latina, né? Então, o que nós fizemos, eu acho que o grande mérito da OSH foi reconhecer as possibilidades aqui no estado do Ceará, né? Reconhecer e valorizar essa cultura. Porque o que a OSH traz de inovação em relação a esses eventos em geral nas áreas de ciências humanas? A primeira é a questão da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Como eu falei, a gente tem Olimpíadas em História, em Geografia, em Filosofia,
e são áreas do conhecimento que interagem, dialogam e se complementam. Então, na Osh, a gente decidiu fazer isso tudo oficialmente junto, não é? Então, a ideia da Osh é uma Olimpíada em Ciências Humanas, né? E com temáticas cearenses. Então, são as grandes inovações. Juntar as ciências humanas e falar de Ceará, de história do Ceará, de geografia do Ceará, de meio ambiente, de cultura, de política, de arte, ou seja, de aspectos sociais, filosóficos, ou seja, falar do estado do Ceará. Né? Até também procurando preencher essa lacuna de conhecimento sobre o nosso estado. Zilfran, a sua formação acadêmica, qual é? Eu sou historiador, né? Fiz curso superior, curso de licenciatura em História na UES, fiz mestrado em ensino na UERN, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e atualmente faço doutorado em educação na Universidade de Valência, na Espanha. Parabéns, né? Agora os nossos historiadores no Brasil são devidamente regulamentados, reconhecidos por lei. Mas vou aproveitar e trazer o nosso amigo Robson para o jogo, lendo um fragmento que nós temos no objeto do edital, que diz assim, que a Osh 2020 é desenvolvida por meio de uma plataforma online. E aí, professor Robson, o fato de ser usada uma plataforma online é decorrência da pandemia ou a arquitetura metodológica da Osh já utiliza uma ferramenta digital para que os nossos alunos realizem as tarefas, a competição propriamente dita? Professor Ivan, na verdade, a Osh ela já vinha com essa inovação, né, de articular tanto atividades online, né, como também atividades presenciais, principalmente na fase final. Nós elaboramos, junto com a GDEST, né, que é o Grupo de Estudos de Engenharia de Sistemas e Tecnologias Embarcadas, né, na figura do professor Jorge, a elaboração de um programa específico para as Olimpíadas, certo? E então a Osh 2019, que foi a primeira edição, né, já tinha um modelo, né, de programa online. Nós nos baseamos muito na Olimpíada Nacional de História do Brasil, né, a UNHB, como o professor Zilfran falou. Então, o modelo, assim, né, ou como é que a Osh inovou, além da questão da Olimpíada ser uma Olimpíada do Estado, né, a tecnologia ela é uma ferramenta de auxílio para tanto os professores quanto para os estudantes envolvidos. Então, a proposta da Osh é também criar produtos tecnológicos. Um deles é o sistema Osh. Né? Inclusive, alguns colegas de outras instituições, do IFPB, do IFRN, do Pedro II, já vieram nos procurar para saber como é que pode adequar o modelo Osh em outros estados, né? E aí a Osh ela tem essa inovação porque ela trabalha de forma online e de forma presencial. Com a pandemia, nós tivemos que mudar essa proposta e esse ano, excepcionalmente, ela será 100% online. Mas ainda, professor Robson, aproveitando o objeto desse grande evento sediado pelo nosso IFCE, o público-alvo, pela sua fala, basicamente são dois. Os alunos, que irão fazer as tarefas, e os professores, que funcionaria aí como uma espécie de orientador. Tinha condição de você, então, detalhar melhor como é que seria o papel de cada um dos atores que compunham esse processo da Osh 2020? Professor Ivan, é o seguinte, a Osh Ceará ela é composta de 3 desdobramentos. Né? Primeiro, os professores, se vocês forem ver o edital, né, a inscrição inicia assim. Os professores são os orientadores dos alunos, ou seja, ele vai ser aquele sujeito que vai orientar, organizar, conversar, debater sobre. Papel de orientador, correto? A segunda parte são os estudantes, que são compostos por 3 estudantes, e aí vão formar, junto com o professor, a equipe. Esses estudantes, basicamente, a única exclusividade da Osh é que eles são estudantes regularmente matriculados em qualquer escola pública ou privada do estado do Ceará. E aí vem outras condicionantes. A primeira condicionante é que ele tem que estar, no mínimo, no 8º ano do ensino fundamental e, no máximo, nos últimos anos ou semestres do ensino médio. Correto? Ok, só lembrando, né, Robson, que isso tanto aplicado ao ensino médio regular quanto profissionalizante, né, e também os nossos alunos da educação de jovens e adultos, né, de todo o estado do Ceará.
Muito bem, Robson, muito obrigado pelo seu esclarecimento, tá? Mas, Fran, a gente percebe que, para além de cumprir esse foco no desenvolvimento sociocultural, educacional do Estado do Ceará, essa ação também tem uma pegada de pesquisa, né, apropriação de elementos da cultura, etc. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses aspectos, tá, da pesquisa e também da inovação que está por trás da Oxe Ceará. Pois é, um grande desafio da educação hoje é dar significação ao conhecimento. Eu costumo dizer, e até discuti isso muito com o Robson, que o Robson é também um pesquisador da área de tecnologia, e assim, nunca se teve tanto acesso à informação e nunca se teve tão pouco conhecimento. A verdade é essa, informação e conhecimento não estão, digamos, em sintonia. E o que a gente quer é, através do game, a gamificação, o jogo, a competição, estimular esses alunos a fazer o que eles gostam, né, que é pesquisar, mexer com a internet, eles gostam de competição, então usa essa gamificação, essa tecnologia como instrumentos de acesso à informação e, a partir daí, produção do conhecimento, né? Então, a ideia é exatamente essa, pega temáticas ligadas ao estado do Ceará e incentiva-se a pesquisa. O aluno gosta de estar na internet, eu até brinco, o aluno gosta de estar na internet, então vamos colocar ele na internet pesquisando, né? Pesquisando, conhecendo, articulando. E uma coisa que a gente chama a atenção, Ivan, que é também inovação, é que normalmente nós temos questões e tarefas, né? Normalmente você tem numa questão de múltipla escolha, porque nós temos 4 itens. Então, normalmente nessa múltipla escolha, você vai procurar um item ou correto ou o item errado de acordo com o comando da questão. Mas nós já deixamos claros que dos itens, 3 estão corretos e 1 está errado, né? Então, a partir daí, nós temos uma escala de proficiência que vai definir a pontuação, e aí nós temos itens corretos que têm uma maior pontuação, né? Já que exige uma maior articulação de conhecimento, de compreensão, de discussão, e nós temos por exemplo, um item está errado, né? Que não necessariamente é aquele para, eu até brinco, não está piscando aquele item que está errado, não tem assim, tipo, as setinhas apontando que ele está errado. Não, o aluno tem que estudar, tem que ler, tem que conhecer, tem que pesquisar para descobrir o que está errado, e ainda por cima ele tem que pesquisar para tentar entender qual é o item que vai valer mais pontos, porque obviamente o que conta para avançar é a pontuação. E uma coisa que me chamou a atenção foi quando a gente apresentou esse projeto para o nosso pró-reitor de pesquisa e inovação, professor Vauli, ele fez uma pergunta que eu acho sempre interessante de destacar essa pergunta. Ele disse assim, mas vem cá, mas se é uma Olimpíada online, que o aluno vai pesquisar, que ele pode pesquisar onde quiser. Ele pode, por exemplo, chamar o pai para participar, se ele tiver um amigo, um irmão, ele pode chamar alguém da família dele para ajudar, e se ele fizer isso, se ele pegar esse apoio externo à equipe? E a resposta que a gente deu não foi, Robson, foi o seguinte, ótimo, ótimo. Se ele trouxer a família todinha para discutir a questão, é ótimo. Por quê? Porque a família todinha dele vai estar discutindo, vai estar conhecendo, vai estar lembrando, vai estar inclusive conhecendo o IFCE, vai estar vendo essa ferramenta tecnológica, como ela pode ser utilizada para o desenvolvimento da criança, do jovem, do adolescente, não é isso? Exatamente, professor. Inclusive, só complementar, professor Sim. Ivan, a ideia da Oxe é exatamente motivar o aluno a trazer coisas de identidade local e envolver todos os atores sociais, incluindo os pais, incluindo os vizinhos, incluindo a própria comunidade. E a gente já viu que, principalmente nas cidades do interior, né, onde as redes sociais locais, né, no sentido sociológico, ou seja, o cotidiano, quem conhece quem, é muito mais forte por ser menor, né, do que nas grandes cidades. A gente percebeu que algumas cidades se mobilizavam assim de forma muito grande. E isso se refletiu, inclusive, na final, né? Nós tivemos grandes escolas tradicionais de Fortaleza, mas nós tivemos escolas de Poranga, por exemplo, nós tivemos escolas estaduais de Jaguariúna, que mobilizaram a própria cidade, a própria localidade,
no qual as equipes estavam envolvidas de uma forma muito, muito bacana, muito interessante. Então, isso também reflete na questão do fortalecimento da própria identidade local e da própria identidade de ser, o que é ser cearense, o que é ser poranguense, o que é ser fortalezense, entre outros aspectos. Pois é, Robson, e enfatizando isso aí que você está dizendo, eu lembro de uma coisa que aconteceu comigo e que eu acho que pode ter acontecido com muitas famílias. Ano passado a gente colocou uma questão sobre o corta-bunda do Zé Walter, né? E eu acho que essa questão esse tema que eu vou levantar, ajuda vocês, Ivan, vocês que estão nos acompanhando pelo canal, até a entender como é que funciona um pouquinho a Olimpíada. Nós colocamos uma questão sobre duas questões sobre o corta-bunda, que, para quem não sabe, foi um maníaco que apareceu aí, que, como o próprio nome já diz, ele cortava nádegas das mulheres no conjunto do José Walter, né? E aí, dessa questão do corta-bunda do José Walter, foram levantadas dois questionamentos, duas questões e duas reflexões em cima da pesquisa, que era as lendas urbanas, né? E em outra questão a gente falou sobre feminicídio, né? Então a ideia é também trazer esses temas à tona e articular com questões da realidade. Mas o que eu ia contar foi o que aconteceu na minha casa. Hoje, minhas irmãs, né, que nem minhas irmãs já são formadas, já nem, né, não tem nada a ver com a participação, mas uma das minhas manteve a curiosidade e eu mostrei uma das questões, né? Eu mostrei lá como era a prova. Elas disseram, Fran, tá todo mundo falando dessa hoje, eu quero ver como é essas questões. E aí eu fui mostrando as questões e cheguei nessa do corta-bunda, né? E a minha mãe ouviu a conversa. E no que a minha mãe ouviu a conversa, a minha mãe chegou e disse assim, esse negócio do corta-bunda aí foi sério. As mulheres, na época, dormiam com panela, com tampa de panela na bunda, amarrada na bunda. E muita gente botava panela no trinco da porta para, se o tarado entrasse, a panela cair e acordar. Detalhe, foi um relato da minha mãe, que viveu claramente a época, e que nós, enquanto estudiosos, tínhamos lido sobre, não é isso, Robson? Exatamente. Nós lemos obras, pesquisas que falavam isso, e a minha mãe chegou, ouviu a conversa e contou, e falou muito, que foi muito assustador e tudo. Então, assim, articulou, sabe, mexeu com a família, colocou a mãe conversando com os filhos, e a gente acha que isso é muito legal, e nós temos relatos que isso aconteceu. É verdade. Quer dizer, essa vivência pessoal sua mostrou que realmente essa ação é muito mais do que a competição propriamente dita, né? É como o professor Robson disse, é um estímulo, essa questão da identidade, né, da nossa cultura, essa integração, para além de uma formação burocrática, uma formação integral dos nossos jovens e adultos. Inclusive, é bom a gente falar ao nosso espectador, o aluno que ainda não fez sua inscrição, porque o período de inscrição ainda vai começar, e eu vou já falar sobre isso com os nossos colegas, mas dizer que essas questões, elas podem ser questões de múltipla escolha, podem ser tarefas, né? E podem ser também atividades subjetivas que a plataforma suporta. É bom também destacar que na fala dos nossos colegas a gente tira vários objetivos que essa ação nos traz. Primeiro, é tornar possível que a tecnologia da informação e comunicação ajude a viabilizar uma ação dessa natureza que integra a cultura, a sociabilidade, a inclusão, além de estimular vários outros elementos, como é a questão da cidadania, como é a questão também do fomento às questões lúdicas, né? Bem como estimular a compreensão à pesquisa, tanto da área da história, geografia, da cultura, da economia, do meio ambiente. Olha, é uma ação que você não pode perder. Você que é aluno da 8ª série até o último ano do ensino médio, ou do SEJA também, porque os nossos alunos que estão no SEJA também podem participar dessas atividades. Mas eu vou aproveitar, tá, Zilfran, e passar a palavra para você, porque eu percebi que o edital ele tem lá um conjunto de informações importantes, mas a competição ela é algo tão interessante que, para além das atividades na área das ciências humanas, nós temos uma plataforma que pode ser aplicada em outras competições que não necessariamente a Oxe Ceará 2020. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse produto, porque acaba passando
invisível, mas que é um produto significativo porque vai fomentar que outras áreas das ciências possam também articular as suas competições. Se você tiver alguma informação com respeito a isso, nós agradeceríamos para a gente também informar os nossos espectadores, professores e professoras, alunos e alunas. Pois é, como o Robson disse, um dos produtos da USP, né, do ponto de vista técnico, é esse sistema. A gente chama de sistema USP, né, até justo ele ser chamado de sistema USP, mas ele é um sistema que é desenvolvido pelo IFCE, né, como o Robson disse, pelo GDEST, coordenado pelo professor Jorge Frederickson, por alunos do IFCE, alunos bolsistas, né, alunos pesquisadores, alunos que estão desenvolvendo trabalhos de conclusão de curso, tanto para nível de cursos técnicos, quanto também nível superior e até mestrado, então há uma articulação. E a ideia é que esse sistema ele é desenvolvido para Olimpíadas. E como ele é desenvolvido para Olimpíadas pelo IFCE, ele é disponibilizado, obviamente, para os professores, servidores do IFCE que também queiram fazer Olimpíadas, porque a ideia é também estimular Olimpíadas científicas em diversas áreas do conhecimento. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma Olimpíada de mecatrônica, o sistema está aí, né? E como você mesmo aí falou, Ivan, fica muito claro que o sistema ele comporta receber questões objetivas, né, que são aquelas questões de marcar, questões subjetivas, que são aquelas questões que você vai lá e pode dar as respostas, comporta receber trabalhos, por exemplo, ano passado, na fase de tarefa, a tarefa era a produção de um folder sobre um patrimônio histórico geográfico ou de meio ou de biodiversidade do município da equipe. Então, pode ser enviado também um PDF. Então, o sistema ele é desenvolvido, ele comporta isso. De forma que os colegas que queiram desenvolver uma Olimpíada podem buscar o sistema, levar a sua demanda, e aí o grupo lá do responsável pelo sistema, o grupo coordenado pelo professor Jorge, vai fazer, né, as orientações e as adaptações necessárias. Ok, eu queria que vocês, ao longo da nossa conversa, entrassem um pouquinho em um dos dois documentos que são importantíssimos para esse processo. O edital, que eu vou deixar aqui no link do vídeo, bem como o regulamento, tá certo? Nós temos um regulamento oficial que rege todo o processo da USP 2020. Então, se você, professor, que tem interesse de ser orientador, ou aluno que vai participar, é essencial que conheça os ditames do regulamento para que saiba como efetivamente funciona a USP 2020. Mas eu queria aí que o professor Robson, mas já deixando o Zilfran à vontade também, para comentar um pouquinho sobre os requisitos gerais de participação, tá? Tanto do ponto de vista dos alunos, quanto do ponto de vista dos professores orientadores. Correto. Professor, é o seguinte, e público, o pré-requisito primeiro, já falei, tem que ser efetivamente matriculado em uma escola pública ou privada do 8º ano do ensino fundamental até o último semestre do ensino médio. Eu falo último semestre porque existem escolas como o IFCE que tem 4º anos, né? Então nós não colocamos especificamente 3º ano porque existem algumas escolas técnicas que têm 4 anos, mas estar devidamente matriculado em alguma escola do estado do Ceará. E a SEJA também, né? Os jovens e adultos, como você mesmo disse. Outra coisa, a equipe tem que ser da mesma escola, correto? Ela não precisa ser da mesma série. Por exemplo, pode ter do 8º, do 2º, do 3º ano? Pode. E o professor orientador também tem que estar associado ou ser professor efetivo dessa mesma escola. Esses são os componentes fundamentais para a efetivação da inscrição das equipes. Então, professor, a competição, perdão, professor, a competição, então, ela não é individual, ela é uma competição em equipe, é isso? Em quartetos, 3 estudantes e o professor orientador. Então, mas o professor pode orientar quantas equipes? Quantas quiser. Ou quantas ele conseguir orientar. Então, não existe mínimo para o professor, certo, mas existe máximo para os estudantes, uma equipe, certo?
E aí essa equipe são 3 estudantes com o professor orientador, 4 pessoas, todas das mesmas escolas. Ah, mas o professor dá aula, por exemplo, no estado, no município. Não há problema. Mas equipes têm que ser do mesmo lugar. Se ele for orientar, vamos supor, de uma escola particular, de uma escola pública, não tem problema. Apenas que a equipe da escola particular seja da mesma escola. Por exemplo, existem escolas particulares que têm várias sedes, várias filiais. Tem que ser da mesma, não pode ser de outra. E da escola pública, não há problema. Então, o professor orientador, ele só tem o trabalho de organizar. E os estudantes têm que ter o trabalho de se mobilizarem nas suas respectivas escolas, que é o desafio desse ano, né? Que é tudo online agora, até o ensino. Está sendo remoto, né? Existe alguma limitação da quantidade de equipes por escola ou é ilimitado? Ivan, com relação a... Eu até brinco que é dos 13 aos 103 anos, né? Porque completando o que o Robson falou, alunos de escola, alunos de educação de jovens e adultos também podem, desde que relacionados à educação básica. Né? Para que não haja dúvida, alunos que já concluíram a educação básica não podem participar da USH, somente alunos que não concluíram a educação básica. E aí a gente sabe que na educação básica tem o EJA, a Educação de Jovens e Adultos, então tem aluno aí de 80, 90 anos, ele pode participar. Né? Não existe limite de participação de equipes por escola, certo? Nós desenvolvemos um sistema que procura comportar a quantidade de equipes que quiserem participar, tá? Aproveito o espaço, Ivan, que ano passado a gente teve um problema, foi um problema ruim e bom ao mesmo tempo, né? O que aconteceu? A gente tem é muito importante que, e aí o pessoal da informática sabe disso explicar melhor, mas existe um sistema, existe um servidor, né? O sistema hoje, ele comporta um número ilimitado de equipes, tá? Mas o servidor, ele pode limitar. Então, ano passado, a gente tinha boas expectativas, mas a gente teve uma superação muito grande dessas expectativas, né? Nós nos preparamos mais ou menos, a gente se preparava para 1.000, 2.000 participantes. Conseguimos um servidor para 5.000. Antes de encerrar, né, o prazo de inscrições, esses 5.000 já tinham sido estourado, né? E aí, infelizmente, por conta do servidor, a gente teve que limitar o número de inscritos. Mas para esse ano, a gente pode garantir que o problema foi resolvido, a gente está com um servidor bem mais amplo. Então, a resposta sendo bem clara, não há limites, tá? Legal. Não há limites, quantas escolas puderem participar, é aquilo que eu digo, quanto mais gente participando, mais gente conhecendo, discutindo, debatendo, aprendendo. Zilfran, só para ficar bem claro, não há limite para o número de equipes inscritas na escola, como não tem limite para o número de equipes que o professor orientador pode assumir. Isso vai depender da capacidade dele e encaixar isso na vida dele, não é isso? Sim. E assim, pode parecer estranho, né, para quem não trabalha com isso, mas o professor assumir várias orientações, nós somos professores, sabemos disso, é algo muito normal, né? E isso também vai estimular um diálogo do professor e uma autonomia dos alunos. Então, o aluno, ele só pode participar, o aluno, o estudante, né, ele só pode participar de uma equipe. Agora, o professor pode orientar quantas equipes ele tiver interesse, ele conseguir, ele quiser, em quantas escolas ele trabalhar. Que a gente sabe que é algo muito comum. E outra coisa que não pode esquecer, é um professor da área de ciências humanas. Então, o professor orientador pode ser ou de história, ou de geografia, ou de filosofia, ou de sociologia, ou de ensino religioso, ou que trabalhe com essas disciplinas. Porque nós sabemos que existem particularidades aqui na educação brasileira, por exemplo, vou dar aqui um chute, de repente o indivíduo não é formado em história, é formado em outra área, mas dá aula de história. Então, se a escola reconhece aquele sujeito como um professor de história, né, então nós da USH, claro, reconhecemos também e não há problema que ele seja orientador. Assim como também é outra situação, às vezes a gente tem um coordenador, um servidor da escola,
que é formado, por exemplo, em ciências sociais ou em geografia, e que não está em sala de aula, mas que está vinculado à escola, por exemplo, coordenador, não é? Por exemplo, técnico em assuntos educacionais. Mas se ele tem a formação acadêmica na área de ciências humanas, ele também pode orientar as equipes, repetindo sempre e respeitando que seja ligado à escola, que ele seja vinculado àquela escola. Muito bom. Vou aproveitar que, não sei se o professor Robson quer complementar, mas vou aproveitar, professor Robson, que nós já entendemos os requisitos necessários, tanto para os nossos colegas professores quanto os alunos, mas entender um pouquinho mais como é que são as fases da USP Ceará 2020. Principalmente por a gente se encontrar agora num ambiente que vai ser 100% digital, né? Exato. Como você mesmo disse, vai ser 100% online, decorrente da pandemia, né? A ideia inicial é que teríamos uma fase final, mas, infelizmente, nós decidimos escolher pelos protocolos sanitários vigentes pela Organização Mundial de Saúde. Só para complementar um pedacinho, que a gente sempre, quando vai fazer as publicações e as divulgações, nunca deixe para a última hora. Ano passado, até o professor Zilfran falou, foi muito engraçado, porque nós tínhamos até 2-3 dias ao término do prazo de inscrições, 1.000, 1.200, num ritmo de 10, 20 equipes por hora. E encerraria numa quinta-feira. Na terça-feira, de madrugada, nós dobramos a quantidade de inscritos. Nós tínhamos 1.000, fomos para 2.000. À tarde, foi para 3.000. À noite, 4.000. E aí, no final da manhã da quarta-feira, né? E foi engraçado, porque eu estava em aula e o telefone não parava de vibrar, porque eu geralmente coloco no silencioso, mas excepcionalmente por causa da OSH eu tinha deixado no vibracal. Era o professor Zilfran falando: Robson, nós batemos quantidade de equipe, o servidor não aguentou. E agora? Né? O que nós fazemos? E aí a gente teve que encerrar as inscrições. Teve uma galera que ficou muito insatisfeita, mas então nós deixamos novamente reforçados. Nunca deixe nada para a última hora. Não só as inscrições, mas também o envio de tarefas. Nós temos o relatório do ano passado, professor Ivan, 90% das tarefas são enviadas na última hora. Caramba. E aí o servidor pode ser um servidor maravilhoso. Se ele não tem, se todo mundo envia de uma vez só, imagina, se são 4 pessoas, multiplique por 4, são 20, 40, 60 mil envios de uma vez só. Não existe 108. Então, o que eu peço que vocês façam, tentem organizar para não deixar sempre para a última hora. E aí, falando das fases, né? Esse ano são 4 fases online, correto? Eu não sei se eu posso dar aprofundamentos, mas basicamente são as fases de múltiplas escolhas e em alguma fase, aí eu não vou dizer qual é qual período, uma fase de tarefa. Mas basicamente é isso. São 4 fases online. Eu falei no início ali, Robson, organizando. Que nós tínhamos questões objetivas, subjetivas, mesmo nesse contexto de pandemia. Se mantém esse tipo de questões ou tudo vai ser objetivo nas 4 fases? Aí eu vou deixar em suspenso e eu espero que quem quiser ver participe para saber. Participantes vão saber. Legal, massa. Então já fica aí, né, o convite para saber. Exatamente. Né, de forma inédita como é que vai ser esse processo. Mas que também, né, a gente peça que os nossos colegas... Me permita um complemento. Cada fase, Robson, tem uma semana de duração, não é isso? Exato. E para este ano, a última fase, que é a quarta fase, a gente deu um prazo um pouquinho maior, certo. Tá certo? Mas isso tudo aí está no edital, as datas estão no edital. E com relação, é muito importante o destaque aí do Robson fala, exatamente para tentar amenizar esses problemas, a gente está sempre tentando melhorar um pouquinho. Podem ter certeza que a ideia da USH é sempre melhorar, né? E para esse ano, a gente vai fazer inscrições em separado, né? Tá muito claro no edital que as inscrições vão ser em separado, exatamente para a gente tentar minimizar esses problemas ou eventuais problemas de sobrecarga. Tanto é que você tem aí
se for possível, já vou destacando, Ivan, pode ser? Sim, pode, claro. O espaço é de Já vou vocês. destacando aqui que os professores, eles vão ter de 15 de setembro a 30 de setembro o período de inscrição dos professores orientadores. Então, só professores se inscrevem de 15 a 30 de setembro. E está claro no edital, até às 20 horas, tá bom? Depois, os estudantes, de 2 de outubro a 20 de outubro. Então, olha só, 15 dias para inscrição de professores, 15 de setembro a 30 de setembro, professores, 2 a 20 de outubro, estudantes, e atenção, ainda tem que inscrever as equipes, porque nós temos cadastros individuais de professores e de estudantes, e aí as equipes, né, já feito todos esses cadastros, montam as equipes do dia 22 ao dia 30 de outubro. Então, a nossa ideia com essas datas diferentes é exatamente também evitar sobrecargas no sistema e perceba prazos muito esticados, não é, para que os alunos possam se inscrever junto com seus professores, formar suas equipes. Só complementando, professor Zilfran, Sim. A gente quis fazer essa divisão porque ano passado nós tivemos problemas de, às vezes, inúmeras equipes inscritas e não tem nenhum professor orientador. É eliminada, infelizmente, tá? No regulamento, e tanto no edital, se não tiver os 4 elementos, os 3 estudantes mais o professor, a equipe não existe. Então, nós fizemos a centralização primeiro dos professores, para eles organizarem as equipes, depois as equipes se organizarem, certo? De forma individualizada, como o professor Zilfran falou, e posteriormente de forma coletiva, porque o estudante ele vai ter um líder, certo, da equipe, e esse líder, esse representante, ele vai ter a função de ser o responsável pela consolidação da equipe no sistema. Então, tudo que a equipe fizer, ele vai receber uma cópia, né, um e-mail de confirmação, um e-mail de envio de tarefas, entre outros aspectos. Por isso que é fundamental ter essa organização, né, tanto com os professores quanto os estudantes, para depois não achar, mas eu não recebi. Tem certeza? Aí vários problemas nós tivemos ano passado exatamente por detalhes. 90% dos problemas foram por detalhes. Então, organizem-se, se estruturem e façam de forma sequenciada. Primeiro os professores, porque os professores são em menor número, então o prazo é um pouquinho menor, porque tem professor que, ano passado, na final, tiveram 10 equipes. Então, quantas equipes esse professor orientou? Talvez 20, 30, a gente não sabe. Então, os professores são em menor número, porque ele pode levar 4, 5, 6 equipes de uma vez só. Depois, os estudantes. Por isso que o prazo de outubro, praticamente, é só estudante. E aí a gente colocou as equipes em uma semana, porque ano passado nós tivemos um problema das pessoas cadastrarem equipe, mas não confirmar. Sim. E aí a gente deu um prazo de 72 horas de confirmação. Então tinha equipe que já tinha entrado, já estava ambientada no sistema e caía do sistema porque não completava a confirmação da equipe. E aí muitos estudantes, mas isso é injusto. Não, está no regulamento. Sim. Infelizmente, nós vamos ter que cortar você. Doía no nosso coração, porque a gente queria que tivéssemos o máximo 99% de equipes cadastradas, sim, confirmadas na competição. Mas nós perdemos algumas equipes porque eles acabavam não confirmando todo esse processo. Então, sempre olhem sua caixa de e-mail, olha a caixa de spam, geralmente vai, porque o e-mail é automático, o próprio sistema de e-mail às vezes faz isso. E por que o e-mail? Porque é uma ferramenta fundamental de formalização das coisas. Então, a gente precisa ter as coisas bem formalizadas. E os documentos, principalmente para os professores de envio, né? Eles têm que enviar e-mail, comprovantes que ele leciona naquela escola. Zilfran, você pode responder se o aluno também tem que mandar, eu não lembro direito assim, não tenho certeza se ele tem que mandar algum comprovante para a gente. Tá. Não, na verdade o aluno, o estudante, né, ele manda um comprovante de matrícula e o professor manda algum comprovante de vínculo com a escola, e esse comprovante é importante, Ivan, porque nós tivemos ano passado tentativas de participação de pessoas de
vários estados. A verdade é essa, né? Por ser online, a gente tem gente, e assim, e foram, eu não tenho o número exato, mas foram mais de 200 pessoas de outros estados tentando participar. Que é uma coisa legal. O Robson falou um ponto que eu quero destacar, eu quero colocar letras maiúsculas e grifar de amarelo. Ler o regulamento e o edital, tá? É muito importante que você lê o regulamento e o edital. Muitas vezes as pessoas vinham, a gente tem um sistemazinho de comunicação, e muitas vezes as pessoas vinham, não é, fazer perguntas que estavam muito claramente respondidas no edital. E a gente colocava, leia o regulamento e o edital. Leia o regulamento e o edital. Então, assim, muito importante a questão de ler regulamento e edital. As pessoas, eu não sabia. Bom, tá no regulamento, tá no edital. Né? A gente não tem essa obrigação de estar respondendo por questões, por problemas de pessoas que não leram o regulamento e o edital. E outra coisa que a gente não pode nunca deixar de destacar, gratuita. A OSHE é uma Olimpíada gratuita, não existe custo, tá certo, de inscrição. É gratuito, tá certo, porque a ideia é que seja o mais abrangente possível. Professor Gilfran, o meu exercício de casa, antes de começar a nossa entrevista, foi exatamente ler o edital. Tudo que a gente precisa saber está nesses documentos, tá? Mas deixando bem claro para o nosso espectador, principalmente para os nossos alunos que irão participar da competição, que, bem como falou os nossos colegas Gilfran e Robson, a competição é composta por 4 etapas. As 3 primeiras etapas, segundo o edital, são compostas por 10 questões objetivas, cada uma delas com 4 itens, como disse o Gilfran em um dado momento. A 4ª etapa, como bem falou o Robson, para você saber se vai ter ou não questões objetivas, participe da OSHE Ceará 2020, que é a última etapa. Mas eu queria, Gilfran e Robson, fazer uma questão aí, principalmente na 4ª etapa, se eventualmente a gente tiver questões subjetivas, e que aí abra possibilidade dos próprios alunos colocarem as suas opiniões, a sua marca, né, do que elas pensam de dadas temáticas, se hoje vocês têm algum procedimento legal, tecnológico, para tratar de 2 questões que são sensíveis da atualidade. Uma, que é a questão do plágio, tá? Que é comum quando você encontra alunos desenvolvendo tarefas como a internet mediando esse processo. E a outra questão é do ponto de vista das opiniões, ideias ou manifestações com discursos de ódio, né, de intolerância, etc. Exatamente. Eu vou ser bem objetivo, né, Robson? Nós somos muito claros. Eliminação sumária, tá? Exato. Eliminação sumária, e nós não estamos obedecendo nada mais do que a lei, né? Plágio é crime, discursos de motivação de ódio, incitação à violência, racismo, discriminação é crime. Nós não compactuamos, não concordamos, e em estrito respeito à lei, nós eliminamos, né? Nós, a OSHE, ela está muito claro no regulamento, o procedimento é eliminação, e dependendo da situação, os responsáveis vão responder civil e penalmente, né? Eu quero deixar claro que nós somos amparados pela Procuradoria-Geral, esse regulamento e esse edital passam pela Procuradoria, passam por pareceres, nós somos auditados. Então, assim, como deve ser, né, no serviço público, tudo na mais absoluta transparência e respeito à lei. Então, indiscutível. Inclusive, Robson, aproveitando o ensejo, tem o nome da equipe, né? Muito legal. Eu ia falar sobre isso. Muito criativos. E também está claro que o nome da equipe ele não pode remeter a esse tipo de situação de preconceito, discriminação, desrespeito, não é isso? E, Ivan, eu acho muito legal que a gente tem a destacar nomes de equipe, não é, Robson? Em relação à experiência do passado, nós não precisamos de nenhuma penalidade nesse sentido, até porque eu acho que muito mais porque há uma sensibilidade
tanto dos professores orientadores como dos estudantes, do que realmente não deve ser feito, apesar de até mesmo autoridades nacionais incentivarem essas coisas. É uma pena que a justiça não está tratando essas autoridades com a rigidez que deveria tratar. Mas nós confiamos na justiça e aguardamos. Ótimo. Além do bom senso dos estudantes. Os estudantes em bom senso e a responsabilidade. Eu acho que desde o começo, professor Ivan, desde o início da leitura do edital, já está preparando para a Olimpíada e também para além da Olimpíada, a questão do exercício da cidadania, da responsabilidade individual e também do compromisso ético com a sociedade. Então, acho que o estudante que participa da OSH, ele já se vê envolvido desde o primeiro ato, que é a leitura do edital, até as últimas tarefas, com esses preceitos que são fundamentais para uma democracia que nós queremos que seja a nossa democracia. Não há uma democracia apenas do xingamento, do ódio e apenas formalidades jurídicas, mas sim uma democracia participativa, cidadã e ativa naquilo que é o correto, né, professor? Muito importante as observações. Eu fiz questão de fazer essas ressalvas, porque o nosso aluno, nesse momento, ele precisa saber, né, que usar desses instrumentais empobrece a discussão e certamente os desclassifica, porque uma das sanções que vocês falaram aqui, administrativamente, é desclassificar de forma sumária. Mas, como em toda competição, tem premiação. Quais são as premiações da OSH 2020? Pode ficar à vontade aí, Zilfran, o Robson. Pronto. Eu começo e o Robson complementa, tá bom, Robson? Beleza. Acho que a grande premiação para a OSH é o conhecimento, a grande premiação é a oportunidade do trabalho em equipe, a premiação é a pesquisa, é o jogo, é a brincadeira, é a interação. E nós vemos isso com os professores, né? Nós vemos isso com os estudantes. Esse ano, infelizmente, não vai ter o calor humano, mas a final, a gente ouvia relatos maravilhosos. Eu falo da final ano passado, né? E que, se Deus quiser, a edição 2021 vai voltar, mas a aproximação, como professores e alunos se aproximam, né? Como os estudantes crescem. Os relatos que nós temos de estudantes que eram extremamente desinteressados e que passaram a demonstrar um maior interesse, não só nas disciplinas, como também participação em outras Olimpíadas, de outras disciplinas. Então, esse ganho, Ivan, ele não tem preço. Eu acho que esse é o maior ganho, né, a maior premiação que a OSH pode trazer. Robson, você pode complementar com as outras premiações? Claro, só um minutinho. O concreto, né, o que não é subjetivo, porque o conhecimento é, com certeza, a maior premiação que o nosso aluno vai levar dessa super competição que, mesmo em meio de uma pandemia, o seu grupo idealizador e que toca as questões operacionais garantiram que haverá OSH 2020. Robson. Os alunos não são da época da corrida maluca, né? Mas existem os alunos Mutley, que querem medalha, 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 né? Essa coisa exemplar do ano passado, certo? Dimensão honrosa. Que lindo. Tem esse modelo em casa, né? E a ideia é que nós também teremos as medalhas, né? De ouro, prata e bronze. Mas como é que vamos entregar? O calor, né? A alegria da final, da premiação, que foi uma festa maravilhosa. Nós temos fotos, vídeos, né? E também registros de experiências e a nossa própria vivência, né? Na final, que é encantadora, tem uma aura de felicidade. Felizmente, com a pandemia, ela foi inviabilizada. Ela seria em Maranguape, né? O campus Maranguape do IFCE. Só que com a OSH sendo 100% virtual, nós estamos pensando uma forma carinhosa de envio dessas coisinhas lindas, redondinhas aqui, que muitos alunos também vão só por ela. Mas não se enganem, a Olimpíada não é apenas para a premiação, mas a gente também não esquece desse momento da premiação, como o professor Zilfran muito bem disse, né? O conhecimento, a interação, a experiência, a maturidade que cada pessoa envolvida, não só os alunos, como o próprio professor, ter que lidar com sentimentos de frustração e culpa dos alunos, saber mediar isso, ou sentimentos de felicidade, saber também lidar com a felicidade, né? Então, existem vários aspectos interligados,
mas a medalha, né? E o certificado de participação também, né? O certificado de participação, todo mundo que participar da inscrição deferida das equipes, né? Porque já está passando pelos 3 processos. Do início da primeira fase até a final, a certificação. Robson, então vamos supor que minha equipe ficou na segunda fase. Ok, a sua equipe já tem certificado da primeira e segunda fase. Minha equipe chegou na medalha de ouro. Certificado, postando a posição ali entre molho, prata e bronze, né? Nós também não incentivamos a hierarquia do pódio, e sim um pódio horizontal, onde os mais as pontuações mais altas chegam à final. Então, o primeiro lugar fulano de tal. Não existe isso na OSH. Existem as equipes mais bem classificadas. Exatamente. Né? E aí o professor Zilfran pode confirmar depois de que posição a que posição fica, respectivamente, o ouro, a prata e o bronze. Exatamente, viu, Robson? Exatamente perguntar isso. Se essas medalhas ela é somente para o primeiro e segundo lugar, ou ela funciona como essas competições que o IFCE até já fez, né? Competições de qualidade de vida, dessas maratonas, que do primeiro ao 10º ganha ouro, do 11º ao 25 ganha prata, e do 26º ao 45, né, a posição 45, ganharia bronze. Existe esse método? Isso. Se repete aqui? Como é que é? Esse ano, sim. Esse ano, Zilfran só confirma, mas é exatamente como você falou, professor. Primeiro ao 10º, 11º ao 20º, 21º ao 45º, ganha, respectivamente, ouro, prata e bronze. Ano 10 passado... ouros, 10 ouros, 15 pratas e 20 bronze. Para esse ano, né? Ano passado, o Robson está mostrando, todas as equipes finalistas, né? Todas as 100 equipes finalistas receberam a premiação, medalha e certificado de menção honrosa. E eu queria destacar, tanto para colegas professores como para estudantes, a importância desse certificado. Premiação em Olimpíada Científica, o certificado de premiação em Olimpíada Científica é importantíssimo para a vida acadêmica dos professores, para a progressão de professores tanto da área pública, do IFCE, do Estado, do município, para professores da iniciativa privada que queiram se submeter a concurso, para alunos na vida acadêmica, tanto a nível de bolsa quanto a nível de currículo. Então, a participação e a premiação em Olimpíadas Científicas é fundamental. E no caso da USP, nós temos essa amplitude. A menção honrosa, certificado, ele vai para as equipes finalistas. Por questões financeiras e principalmente por questão mesmo de pandemia, a gente não pode estender essas medalhas, né, e nem a entrega, então a gente vai manter medalhas só mesmo para as 45 equipes mais bem classificadas. Então, só para entender, seria 10 medalhas de ouro, 15 medalhas de prata e 20 de bronze. 20 de bronze. Ok, então temos aí 45 equipes devidamente, né, reconhecidas. Na verdade, só retificando, cada membro ganha sua medalha. Então, na verdade 40 seria... medalhas de ouro, 40 medalhas de ouro, né? 15 vezes 10 4, medalhas 45 vezes 4, no caso, né? 10 medalhas para 40. 40. Para isso, 10 medalhas. Não, 40 medalhas para os 10 primeiros de ouro, né? Porque são 4 pessoas da equipe e o professor ganha também. Aí faz aí 15 vezes 4, na minha cabeça, 60 medalhas para as 15 segundas as equipes de prata e 80 medalhas para as 40 equipes que chegaram na classificação de bronze. Infelizmente, esse ano... Ivan, uma coisa bem cearense, né? Como o cearense perde o amigo, mas não perde a piada, eu preciso falar que nós somos de humanas, né? Não somos de exatas. E aí eu bugo um pouco, tem que ficar lupando o cálculo na cabeça. Mas só em saber que nós vamos ter 45 equipes de forma individual sendo premiadas é muito legal, né? Eu acho que é simbólico também, sabe, Zilfran? Nesse momento, a pessoa ter ali na sua estante uma medalha que consagra, né, o conjunto de conhecimentos que ao longo das 4 etapas da OSH ele conseguiu conquistar. Lembrando, né, como bem falou o nosso amigo Zilfran e também o Robson, que nesse ano, de forma excepcional, diante da situação da pandemia, né, provocada pelo coronavírus, as entregas não serão feitas de forma presencial. Mas fique tranquilo
que a sua medalha, perdão, vai chegar até você, porque a equipe organizadora já preparou a logística necessária para que essas medalhas cheguem até vocês. É isso? Na verdade, Exatamente. nós temos planos A, B, C, D, nós temos alguns planos, né? Tanto é que a gente Sim, não deixou claro no edital quando e nem como a gente vai fazer essa entrega, né? Porque é certo. claro que o ideal é nós podermos fazer essa entrega pessoalmente, dar um abraço ou convidar para ir até o IFCE para fazer essa entrega. Então, assim, nós temos algumas ideias, mas vai depender da situação de pandemia, das autoridades aqui do nosso estado, que, diga-se de passagem, né, nos parecem estar tendo uma condução muito interessante, porque estão obedecendo à ciência, estão obedecendo aos médicos, então a gente vai seguir essas orientações das autoridades, as orientações do próprio IFCE que devem ir nessa linha, e aí a gente vai definir como e quando vai fazer essa entrega, tá? Mas sempre prezando pela segurança dos servidores responsáveis por essa entrega e principalmente dos estudantes que vão receber. Não vão ficar sem medalha, talvez só demore um pouquinho, né? Mas Chegar, ela chega, chega, né? chega. Infelizmente, professor Ivan, até a questão logística fez com que ano passado teve até os troféus. Por uma questão logística, a gente não tem como mensurar, e aí toda Sim. pessoa que trabalha com serviço público sabe disso, nós temos que empenhar, né, financeiramente essas coisas. Como não existe viabilidade nem de saber como vai ser, né, como o professor Zilfran muito bem disse, vamos dar as medalhas. Como e quando, aguardaremos nossos próprios passos como instituição e como o governo com seus decretos estaduais, né, o governo do estado do Ceará, e o próprio MEC com os decretos em relação ao ano que vem, para saber, de fato, como a gente pode proceder desde então. Infelizmente, a pandemia nos trouxe essa indefinição. Sim. Por isso que nós pedimos assim, quem participar, vá na meta de chegar à final, porque vocês vão ser premiados. Mas saibam que temos todos esses protocolos que nós estamos rigidamente nos adequando para a gente poder fazer da melhor forma e mais segura possível. Porque nós só queremos dar medalhas, não Sim. coronas nem covids para as outras pessoas. Então, tem que ter essa observação. Mas é isso mesmo que o professor Zilfran disse. Quando e como ainda é um passo que nós estamos organizando por uma questão mesmo de indefinição do próprio calendário, de indefinição de como vai ser esse ano e 2021. Janeiro, fevereiro ainda, nós não sabemos de fato como vai ser. Perfeito, professor. Uma coisa muito legal que teve ano passado foi até a camisa, né? O Robson tá com a camisa, eu Sim, tô estou aqui com a vendo, camisa linda, da né? Osh, né? Esse slogan bonito da Osh. E a gente também não vai poder dar essas camisas. É muito legal ver os alunos recebendo essas camisas, é muito legal ver os alunos circulando pelas cidades, pelas escolas com essas camisas, né? Que participaram da USP, mas também por questão de protocolo de segurança, de infraestrutura. Sim. Infelizmente, esse ano a gente também não vai poder fazer essa distribuição de camisas. Agora, você é aluno, para poder conseguir uma premiação dessa, das 45 posições, precisa fazer a inscrição. Lembrando que a inscrição é gratuita, deverá ser feita exclusivamente pela internet, não é isso? Não serão Sim. aceitas, sob hipótese nenhuma, inscrições por e-mail, correspondência ou qualquer outro meio de comunicação. Tem que ser necessariamente no link que consta no edital. Né? A inscrição da Osh Ceará ela é feita, como os nossos colegas falaram, em 3 etapas. Cadastro individual dos professores orientadores e também dos alunos. E, por último, a inscrição da equipe daqueles alunos e professores que fizeram as inscrições nas 2 primeiras etapas. Vamos ver, colega, se eu fiz o dever de casa, mas pelo edital, basicamente, o aluno precisa portar a informação do CPF, né, como chave de entrada, bem como o seu endereço de e-mail próprio, pessoal, né, para poder fazer o login e senha da plataforma. E, basicamente, uma vez feito isso, ele vai receber um login de acesso na plataforma /sistema da Osh Ceará para poder participar dessa competição, né, fantástica que a nossa instituição oferece
para todos os alunos e alunas do nosso Será. Mas, colegas, estamos aí caminhando para o fim. E uma coisa importante que o nosso espectador precisa saber é o cronograma das atividades que estão previstas para o OSHE 2020. Se um dos dois puder combinar, né, essas informações que vão desde o lançamento, né, do edital e regulamento, que aconteceu na última semana, no dia 28, se não me engano, até a última etapa, o momento em que vai ter a consagração da entrega das medalhas. Eu posso começar, Zil Frank, aí você complementa. O edital começou, chegue, professor Ivan, que é a Sextoxe. Nós já começamos a Sextoxe publicando o edital e o regulamento, né, que foi no dia 28 agora, passado. Então, só uma observação importante, professor Ivan, como você mesmo disse, é importante ter o CPF. Alguns alunos não tinham no passado. Por isso, vocês têm aí, ó, hoje é 31 de agosto, eu vou colocar a data, né? Não sei se vai ao ar, mas hoje é 31 de agosto, segunda-feira. Então, vocês têm praticamente aí um mês, ou até um pouquinho mais, para regularizar o seu CPF, fazer a inscrição no site da Receita, né, entre outros aspectos. Beleza. Então, nós começamos a editar o dia 28, há um período de impugnação do edital, que ele dura 2 dias, então, dia úteis, né, vai até às 23h59 da terça-feira. Após a regularização do CPF e a inscrição, né, nós temos do dia 15 ao dia 30 de setembro as inscrições dos professores. Dia 2 de outubro a 20 de outubro, a inscrição dos alunos. E aí, Zilfran, você pode continuar aí sobre as equipes e mais alguns detalhes do edital? Sim. E uma coisa interessante, que o Ivan já explicou aí, porque os nossos alunos eles já estão muito acostumados. O Ivan nem teve acesso ao sistema hoje, já sabe. O aluno faz a inscrição, dá o e-mail, dá o CPF, vai para o e-mail a confirmação, vem o login e ele pode acessar o sistema. Isso é inscrição individual, isso é o cadastro individual. É muito simples, nossos alunos e estudantes já estão acostumados a isso, né? Então, feitas essas inscrições individuais, como o Robson falou aí no período, nós temos a formação das equipes. Então, por exemplo, o Robson fez a inscrição individual dele como professor orientador. Os estudantes, Zilfran, Cícero e Ivan fizeram a inscrição individual. E aí, entre o dia 22 e 30 de outubro, vai lá e monta a equipe. A equipe OSHE, a equipe da OSHE, dá o nome, né? Sei lá, equipe OSHE, exemplo. Professor orientador Robson, estudantes Zilfran, Cícero e Ivan, formou-se a equipe, pronto, ok? E aí é só ficar ligado nas fases. Primeira fase online de 5 a 10 de outubro, lembrando que encerra às 22 horas, então o aluno, o estudante, o membro da equipe, ele envia a resposta. Ele tem do dia 5 até o dia 10, até às 22 horas, ok? Não pode passar isso. A mesma coisa na segunda fase, de 12 a 17 de novembro, até às 22 horas. Feita a inscrição da equipe, compete aos estudantes e professores orientadores observar a abertura das fases, sempre através do sistema. Então, do dia 5 ao dia 10 de novembro, nós temos a primeira fase online. Uma observação muito importante, que o envio dessas questões e tarefas, no caso, até às 22 horas. Então, via sistema, o sistema está aberto para receber em cada uma das fases até às 22 horas. Depois disso, infelizmente, não entra mais resposta. Então, a primeira fase do dia 5 ao dia 11 de novembro, a segunda fase de 12 a 17 de novembro, a terceira fase de 19 a 24 de novembro, sempre até às 22 horas, e a quarta fase é entre os dias 26 de novembro e 7 de dezembro, também até às 22 horas. Uma observação importante, Ivan, é que as fases elas são eliminatórias e classificatórias. Então, obviamente, só vai passar para a segunda fase as equipes classificadas na primeira fase e assim sucessivamente. E para a quarta fase, até 600 equipes, as melhores classificadas dentre as 600, de todas as participantes, tá? A partir do somatório das pontuações das fases. O resultado, a partir do dia 15 de dezembro, nós divulgamos o resultado final,
da Osh, né, com as equipes premiadas, e, como nós já dizemos, a entrega das medalhas ainda será definida de acordo com o avanço da situação, que nós esperamos que seja o melhor possível. Então, no Natal, nós já saberemos as 45 equipes melhores posicionadas na Osh 2020, é isso? Se Deus quiser, exatamente. Se Deus quiser. Queridos, nós falamos aí que tem uma etapa de recurso e deferimento das inscrições que acontece no dia 2 e 3, né, de novembro, como bem falou o nosso colega Zilfran, mas nas etapas intermediárias, existe algum recurso de impugnação, de reconsideração, ou é eliminatória de forma sumária e passa para a próxima etapa? Ivan, o edital, tanto o edital como o regulamento, prevê essa questão de prazos e orientações para recursos, tá certo? Então, assim, de uma maneira geral, e até pelas experiências que nós tivemos ano passado, esses recursos são muita questão formal, né? A legislação, o próprio IF, ele determina que hajam recursos caso haja algum problema, tanto para o edital como para as fases, né? Então, é assegurado o direito de recurso, e aí todos os recursos eles são avaliados pela comissão, e a resposta, normalmente, ela leva o prazo máximo de 72 horas. Massa. Úteis. 72 horas úteis. Por isso é que bom tem esse deixar claro entre as etapas, porque né? teve ano passado alguns que confundiram úteis sem úteis, e domingo à tarde, querendo saber de recurso, eu falei, meu senhor, somente amanhã, que é útil. É o dia útil. Tá. É importante salientar isso. Só lembrando, pessoal, e se a gente quiser entrar em contato com vocês mantêm redes sociais, e-mail, como é que é esse processo de comunicação, para além do edital, para além da burocracia? Beleza, Ivan. Nós até falar, quem quiser conhecer a Osh, saber como é que ela funciona, tem algumas opções. A primeira é colocar Osh Ceará no Google, achar o nosso portal, que é osh.ifce.edu.br. Nós temos um canal interativo, que é principalmente o Instagram. Por que o Instagram, Robson? Porque o Instagram hoje é a rede social que os jovens, os nossos alunos, né, nossos estudantes, o público-alvo da Osh, mais interage. E aí é @OshCeará. Nós temos o Twitter também, @OshCeará, e nós temos também um canal no YouTube, que é osh.ceará. Basta procurar nos próprios buscadores, né, das respectivas redes, e o símbolo é a nossa florzinha, nosso cacto fundo. Nada mais cearense do que esse cactozinho aqui, que é o símbolo e a marca da Osh, Ceará. E destacando, Ivan, que todo o protocolo da Osh, ele funciona pelo sistema. Então, é osh.ifce.edu.br. Inscrições, acessos, comunicação, né, as comunicações formais são via sistema osh.ifce.edu.br. As redes sociais, como bem falou o Robson, elas têm uma função mais interativa e comunicação, né? E o contato, ele sempre é exclusivo através desses canais oficiais, tá certo? O regulamento é muito claro, é proibido o contato, é natural que nós conheçamos os colegas nos conhecem, inclusive colegas do IFCE, mas por uma questão de respeito ao processo, é proibido o contato com os membros da comissão organizadora, principalmente durante o desenrolar da Olimpíada. Agora, nós estamos fazendo esse contato de comunicar, de estimular a participação, de convidar, mas durante a Olimpíada, por uma questão mesmo de respeito ao processo, toda a comunicação somente pelo caminho oficial, que está previsto lá no edital, no regulamento, que é através do sistema. Eu, inclusive, professor, vou deixar aqui o link, tanto do regulamento quanto do edital, para o site oficial, para que as pessoas vão até lá e possam baixar. Mas, caso ainda exista dúvida, né, o próprio edital remete que é possível enviar um e-mail para o correio eletrônico osh.ceará@ifce.edu.br.
Você que tem interesse de ampliar os seus conhecimentos na área das ciências humanas, você tem aí uma oportunidade gratuita para poder participar dessa segunda edição em 2020, dessa super competição. Meus queridos, olha, depois de mais de 1 hora, nós caminhamos aí para o fim do nosso bate-papo, né? Conseguimos varrer o edital, eu acho que é importante, até para que o colega, né, que eventualmente esteja aí indo para a escola, eu sei que agora nesse momento é complicado, mas que não tenha condição de parar para ler, mas que assistindo esse vídeo ele vai ter pelo menos uma visão sistêmica de como funciona a competição, quais são as condições de participação, as datas que foram colocadas pelos 2 colegas. Mas eu queria encerrar essa participação dos 2 colegas e agradecendo por ter essa disponibilidade para deixar as suas palavras finais. Mas, Zilfran e Robson, eu queria fazer uma consideração, porque vocês são nativamente da área das humanas e estão usando a tecnologia para viabilizar uma ação dentro da área de vocês, tá? Eu, nativamente, sou da área das exatas e, ao longo da minha vida, eu sou um ser migratório para as ciências humanas. Tanto que, ao longo da minha trajetória, eu acabei fazendo doutorado em educação e também sou graduado na área do direito, né? E eu passei a entender que, na verdade, a tecnologia ela não é o fim, ela é o meio, tá? E uma coisa que eu senti falta nesse processo, até comentei também com o colega que esteve aqui falando sobre as Olimpíadas da Matemática, que o grande lance, no caso em específico da OSCE, é estimular o estudo das ciências humanas, para além desses objetivos que a gente narrou aqui, identificando, né, os nossos jovens e adultos que podem contribuir na melhoria da educação básica. E a outra coisa também que eu vejo é que essa Olimpíada ela vai contribuir para a formação dos professores também. Porque os professores acabam articulando junto com as equipes e acabam contribuindo para a melhoria das nossas escolas públicas e privadas. Por que eu falo isso? Porque, na verdade, querendo ou não, a OSCE é uma grande ação de responsabilidade social. E sendo uma ação de responsabilidade social, ela é também uma ação de extensão. E como envolve conteúdos, ela é uma ação de ensino. E aí eu sinto falta, eu queria que vocês comentassem na fala final de vocês, por que nós não temos o envolvimento dessas pastas que certamente agregaria muito valor, porque é uma ação que impacta socialmente não só os alunos inscritos, mas todo o seu entorno familiar e também afetivo, porque acabam se envolvendo nessas competições, etc. E também ensino, já que a gente confronta diretamente um grande elemento propulsor da educação na nossa instituição. Robson, eu vou começar nessa sequência. Eu passo a fala para o Robson, em seguida o nosso amigo Zilfran faz as suas considerações com esse encerramento com respeito à participação das questões da extensão e também do ensino. Professor Ivan, eu como um grande leitor do Bruno Latour, não sei se o senhor conhece o Bruno Latour, sim, ele vai trabalhar os conceitos das redes sociotécnicas, né? E nós somos uma rede. De acordo com o Bruno Latour, a dinâmica da ciência, a dinâmica social e a dinâmica política, ela está interligando economia, política, sociedade, cultura, de uma forma articulada. E aí a gente pode perceber, aí é uma crítica à forma da organização de qualquer instituição universitária, essa fragmentação desses conteúdos. E aí o Instituto Federal, de certa forma, como ele é mais híbrido, por ser um instituto de ensino técnico e tecnológico, nós da Humanas, de vira e mexe, nós estamos inseridos dentro de áreas tecnológicas. E alguns colegas das áreas tecnológicas acabam percebendo aspectos das chamadas ciências humanas em resoluções, às vezes, de conflitos, de organização, de análise, que é relegado
né, no desenvolvimento acadêmico de cada um. Eu acho que é necessário, sim, fazer esse debate, professor Ivan, exatamente para a gente conseguir desenvolver processos integradores. É muito bonito, né, às vezes, ter isso na formalidade das instituições, e aí, especificamente, nós somos do IFCE, tem lá institucionalizados projetos integradores, organização horizontal, omnilateralidade, que são conceitos muito interessantes, mas, na prática, nós devemos articular melhor. E aí, via instituição, as pró-reitorias precisam ter essas conversas, precisam ter esse diálogo com os movimentos particulares de alguns professores e movimentos como as Olimpíadas, entre outros aspectos coletivos do próprio Instituto, para desenvolver essas ferramentas. A OSCE, como você mesmo salientou, ela consegue pegar todos os aspectos do tripé, né, do ensino, pesquisa e extensão, né? Só que, na prática, nós temos que institucionalizar, e aí acaba que ela fica enfatizada em uma pró-reitoria apenas, ou em apenas uma organização, entre outras. Então, eu acho que a própria OSCE específica, né, ela chega para trazer esse debate. É um debate necessário para a nossa instituição. Como articular melhor, como fomentar melhor aspectos interpolitransdisciplinares, como já dizia Edgar Morin, e aí como trabalhar a rede de forma mais integrada, de forma mais organizada e de forma mais integradora, que acho que é a palavra bastante pertinente. Sim. E aí eu gostaria de ouvir o professor Zilfran e a sua complementação acerca disso. Eu acho fantástico as suas colocações, eu não preciso dizer que eu sou fã do Robson, né? Fantástico. E eu assim, complementaria, Robson, o que você colocou, dizendo que o DNA da OSCE, ele é um DNA já de integração, né? E a verdade verdadeira é que a integração entre as diversas ciências, ela é um desafio, né? A educação, ela é constituída por desafios, e dentro desse DNA de inovação, implantar essa política de inovação e de integração, ela é um processo. É um processo que a gente pode confidenciar que a gente encontra resistência até mesmo dentro das ciências humanas. Então, é um processo de construção, né? Então, nós temos que ir construindo junto aos colegas das ciências humanas, construindo junto aos colegas do IFCE, construindo junto às escolas, tanto particulares como públicas, constituindo junto aos poderes privados, para que eles tenham a consciência dessa importância, e eu acho que é um processo de construção, né? E é como o Robson disse, nós estamos hoje vinculados à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, a OSCE, ela traz a pesquisa e inovação, né? Mas se ela estivesse na extensão no ensino, também não seria nada absurdo, mas a ideia é essa. A gente dá o pontapé inicial, que foi a Olimpíada de 2019, a gente continuar com essa Olimpíada em 2020, e nós esperamos, sim, que a OSCE se estabeleça, independentemente dos personagens que as conduzem, que ela se estabeleça como uma ação institucional, porque, antes de mais nada e acima de tudo, ela está trazendo uma visibilidade para o IF e está mostrando para a sociedade cearense a importância do IF enquanto elemento de incentivo ao ensino, à pesquisa e à extensão, né? Inclusive, a gente quer deixar claro também que nesse DNA da OSCE entra a questão da sociedade conhecer o IF, né? O IFCE. Ano passado, a nossa ideia é de que todos os anos a final presencial seja em uma sede do IFCE, né? Não é nada centralizado aqui em Fortaleza ou numa pró-reitoria. Também no sentido de visitar o Estado. Não é só visitar o Estado do ponto de vista da pesquisa, é visitar também fisicamente, né? Como é importante nós podermos fazer com que as equipes possam se deslocar a determinados municípios, a determinadas regiões. Então, ano passado, a final foi em Caucaia, no IFCE de Caucaia. Para 2020, a previsão seria Maranguape, mas em virtude da pandemia fica adiado para 2021,
disputar a final em Maranguape, mas se Deus quiser, nos próximos anos, a gente vai para as outras sedes dos outros municípios. Ivan, só para você entender a questão de integração, Sim. Ano passado, participaram da USH mais de 5 mil, nós tivemos mais de 5 mil participantes. Poderia ter sido mais, como a gente já explicou no começo, mas eu acho que foi um número que superou em muito a nossa expectativa, né? De 76 municípios do estado do Ceará. Sim. Então, a gente integra o estado, certo? 76 municípios. Nós somos 186 municípios, nós chegamos em 76 na primeira edição, em todas as macro-regiões do estado. Nós temos desde Jijoca de Jericoacoara, no extremo norte do estado, né, passando logicamente ali por Camusim, nós temos Quixeramobim, Quixadá na região central, nós temos Crateús no outro extremo, nós temos o Cariri participando em peso com Juazeiro, Crato, Barbalha, né? Nós temos o outro extremo, Capuí, Aracati, então quer dizer, todas as regiões foram contempladas. E na final presencial em Calcaia, nós tivemos aqui, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nós tivemos 17 municípios, né, representando de 17 municípios na final, entre as 100 equipes finalistas, elas eram de 17 municípios. Então, quer dizer, você tem uma integração muito grande. E a nossa ideia é que cada vez mais, não só a nível de instituição, mas de poder público, que essas redes elas comecem a também perceber a importância de atuar em redes, de se complementar, porque quando você vai, por exemplo, buscar apoio no Estado, não é isso, Robson? A gente tem Secretaria de Cultura, a gente tem Secretaria de Educação, a gente tem Secretaria de Ciência e Inovação, né, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, a gente percebe várias secretarias com as quais nós também dialogamos, secretarias de turismo, com as quais nós dialogamos, e que muitas vezes essas próprias instituições a nível de Estado e às vezes de município que não estão dialogando. E, de repente, uma lição que a USP pode trazer esse diálogo, essa maior interação entre os setores, né, dos organismos. Super importante, Zilfran, porque eu quero que esse canal ele também contribua para o debate, sabe? E quando a gente trouxe os colegas que promovem as Olimpíadas, a gente discutiu do ponto de vista conceitual, porque na prática os processos educacionais da instituição são impactados por essas competições. É por isso que a unidade de ensino ela não pode estar alheia. Então, o grande desafio de vocês para 2021 é que as nossas pró-reitorias de ensino e extensão, afinal das contas, o destinatário final é o ensino. Entende? Por isso que é importante que a instituição entenda que institucionalizar não é somente acomodar dentro de uma pró-reitoria, mas fazer com que ações que conseguem chegar no cerne da família, que olha, a família consegue ser impactada pelo que nós vimos aqui ao longo dessa conversa. Que a gente também consiga integrar nos nossos processos educacionais e que certamente toda a instituição esteja comprometida, irmanada, para que a OSH consiga ter várias e várias edições que continuem incentivando o ensino das ciências humanas. Queridos, eu agradeço demais a participação de vocês. Já estamos aqui entrando em mais de 1h20 e o bate-papo de hoje recebeu 2 grandes professores do IFCE, um dos responsáveis pela Olimpíada de Ciências Humanas do Estado do Ceará, OSH Ceará 2020, os professores Robson Campanerucci e Zilfran Fontinelli, que estarão aí também disponível nas redes sociais deles para tirar dúvida, incentivar, etc. E que, camaradas, precisando do nosso canal, estamos aqui à disposição. E já peço novamente para assinar nosso canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos e suas amigas. Até o próximo vídeo.